sou Henrique Ferreira e agora nós vamos falar sobre funções em Python. O objetivo de ter uma função em Python é permitir que a gente quebre o nosso código em alguns blocos que vão ser reutilizados. Então as funções, elas permitem que a gente use ali um pedaço do código para fazer uma determinada coisa que vai ser feita várias vezes. E a gente pode chamar essa função sempre que a gente precisar executar essa subrotina do nosso código. Como é que a gente faz isso em Python? Vou mostrar para vocês aqui no Google Colab. Então, o def é o comandinho que a gente dá para definir uma função. Aqui eu estou definindo uma função média aritmética que recebe um parâmetro, né? Recebe o x. Então, o x vai ser o argumento da função, vai ser o que a função vai receber. O que ela vai fazer com esse x? Vai calcular o tamanho do x, né? Então eu estou esperando receber uma lista, vai executar aqui uma variável soma igual a 0 e vai executar um loop de repetição for. Então, para cada elemento na lista, faça soma igual a soma mais o elemento da lista, então ele vai fazer o somatório, e depois ele vai pegar o resultado desse somatório e dividir por n, e eu vou ter a média, e ele vai retornar a média. Então, da syntax que é importante aqui é def define a função, média aritmética é o nome da função, pode ser um nome genérico, você que escolhe, x são os argumentos da função, você pode passar quantos argumentos você quiser, e return é o que a função vai retornar. Então eu vou executar esse def e agora eu vou passar uma lista. 1, 2, 2, 5, 2, 3, 1, 4 e vou calcular a média aritmética dessa lista. Tá? Uma função pode chamar uma função dentro dela mesma. Então eu posso ter uma função que chama outra função. Então aqui eu tenho o desvio padrão amostral. Para calcular o desvio padrão amostral eu preciso da média aritmética, mas eu não vou calcular a média aritmética de novo. Afinal eu já implementei uma função que calcula a média aritmética. Então eu só vou pegar o resultado dessa função e colocar nessa variável média. Então eu tenho n é o número de elementos de x, soma é 0, vou fazer agora a soma, mas a soma que eu estou fazendo é diferente agora, né? Estou pegando a soma de x menos a média elevado ao quadrado. Para calcular o desvio, depois eu divido por n menos 1 e tiro a raiz quadrada, né? Então elevar a meio é tirar a raiz quadrada. Então essa é a minha função do desvio padrão. Perceba que quando eu executo o código nada é mostrado, porque eu só estou definindo a função. E agora quando eu chamo a função, né, de fato ele vai executar e vai atribuir à variável desvio o valor que essa função retorna. E a gente vai ter aqui 1.41, é o desvio padrão amostral calculado aqui dessa lista. Tá? Agora a gente precisa chamar bastante atenção sobre um processo na hora que a gente cria uma função que manipula listas. É muito comum criar uma função que vai manipular diferentes tipos de variáveis, né? Quando a variável é um inteiro ou uma string, a gente até... cuidado, string também funciona como lista, né? Então, strings e listas, matrizes, normalmente a gente tem que tomar muito cuidado ao passar isso como um argumento de uma função, para a gente ter certeza que a gente está operando o valor atribuído àquela variável e não a posição da memória para a qual aquela variável aponta. O que eu quero dizer com isso? O exemplo vai ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho um manipular lista que recebe uma lista. Ele vai dar um append na lista do valor 10 e depois ele vai tirar, né, um elemento da lista ali. E vai retornar a lista depois de ter feito isso. Tá? Perceba que se eu passar a minha lista é 3174. Eu pego, vou printar a minha lista original, depois eu vou manipular a minha lista original e eu vou printar tanto a lista modificada, que é aquela retornada nessa função, né? Quanto a lista original. Observe o que acontece. A lista original era 3174. A lista modificada, 17410. Lembre-se, adicionou 10 e removeu o primeiro elemento. Ok. Mas quando eu printo a lista original também foi modificada. Se eu não quero modificar a lista, eu tenho um problema aqui. O que está acontecendo é que eu estou passando para a função a posição da memória. Então ele está operando ali sobre o valor da posição da memória. Se eu tenho uma variável que aponta para aquela posição da memória, de fato o valor daquela variável vai ser alterado. Se eu quero mexer no valor, mas não quero mexer na posição da memória onde esse valor está associado, eu preciso então usar o método copy. Então aqui eu tenho minha lista 3174, então manipular lista, minha lista.copy. Estou passando uma cópia da lista, para a lista não ser alterada. Então agora sim, 3174, 17410 e a lista original continua sendo a lista original, mesmo depois de eu ter usado a minha função de modificação. Afinal, eu estou modificando uma cópia da lista que está em outra posição na memória. Em Python a gente tem algumas coisas interessantes da syntax,
Python é uma linguagem de multiparadigma, ela permite a orientação à questão imperativa, né, estrutural ali que a gente estudou nos outros vídeos, permite também uma questão funcional, que a gente está estudando um pouco nesse elemento aqui, principalmente ali uma questão ali de programação funcional. E também programação orientada a objeto, que a gente vai falar no próximo vídeo. Aqui eu não vou entrar em detalhes da programação funcional, aqui na verdade é só dizendo para vocês que de fato ela existe, mas eu vou dizer sobre as funções lambdas em Python porque elas são onipresentes, né, no Pythonic, né? O Pythonic é o linguajar de Python, né? Então, quando você vê códigos em Python, os programadores em Python usam o linguajar de Python e eles normalmente escrevem códigos usando Pythonic, que envolve a compressão de lista, que falamos alguns vídeos atrás, e também a função lambda. A função lambda, basicamente, é você criar uma função numa linha só, da mesma forma que a compressão de lista resume, né, a criação de uma lista junto com um for e um if numa linha só. Então aqui eu estou criando uma função soma que recebe os argumentos a e b e retorna a mais b. Então, soma de 3 e 5, né? Então essa função soma aqui, ó, vai retornar, né, 8. Tá? Posso, por exemplo, ter uma função chamada sorted. Então essa é uma função padrão para ordenar a lista. Só que agora essa minha sorted, ela tem um argumento chamado key, e key é por qual elemento da lista você quer ordenar. Então, perceba, eu tenho uma tupla, uma lista de tuplas, e eu quero ordenar pelo primeiro elemento da tupla ou pelo segundo elemento da tupla. Então, se eu quiser ordenar pelo segundo elemento da tupla, eu posso usar aqui, ó, uma função lambda. Lambda recebe x e retorna quem? Ó? X na primeira posição. Né? Na verdade, aqui é a segunda posição. A posição 1 é a segunda posição. Lembre-se que em Python a posição 0 é a primeira posição. Né? E agora eu vou ordenar, então, por esse segundo elemento da minha tupla, né, que está nessa lista. Ah, mas Henrique, eu quero ordenar pelo primeiro elemento. Então é só você vir aqui e colocar o 0, né, que representa o primeiro elemento. E aí a gente vai estar ordenando pelo primeiro elemento. 1, 3, 5 já estava ordenado, né? Então a gente volta aqui e coloca pelo 1. Ele vai ordenar pelo segundo elemento. Então a função lambda aparecendo aqui dentro de uma outra função, né, que tem um argumento. Eu estou passando uma função como argumento de outra função. A função map, ela permite ali que eu mapeie uma função para outra. Mas como assim? Então vamos observar aqui. Ó. Eu tenho multiplicar por 2. Então x vezes 2 aqui é o multiplicar por 2. Uma funçãozinha simples. Recebe x e retorna 2. Tem uma lista de números. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer um map. Então eu vou pegar essa lista, né, e eu vou mapear sobre essa lista essa função. Então essa função vai operar em cada elemento dessa lista e vai retornar o resultado. Então, eu estou retornando aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? O resultado de uma função map normalmente é uma variável do tipo map. Vendo? Map object aqui. Né? Se eu dar um print type aqui, ó, vamos ver aqui o print type para ficar mais óbvio isso. Tá? A gente vai observar que o tipo é map, né? Class map. E o resultado, por isso que eu estou passando um list para retornar o resultado. Perceba que o resultado tem que ser uma lista, afinal eu estou pegando cada elemento e multiplicando por 2. Cuidado, tá? A gente é muito tentado a fazer, por exemplo, esse tipo de operação. Números, né? Vamos ver o que isso retorna. Ó, não retornou a lista multiplicada por 2. Retornou, na verdade, 2 vezes a lista, como se fosse uma concatenação da primeira com a segunda. Então, cuidado, né? Não é que nem a gente escreve na matemática tradicional, né, numa folha de papel, 2 vezes a lista, né? Então, um elemento lá, né, por associação, você vai multiplicando ali, faz a distributiva, né? E fica cada elemento ali vezes 2. A gente precisa usar o map para fazer isso, né? E definir a função que está multiplicando por 2 aqui, né? E eu posso também operar sobre 2 listas. Então aqui eu tenho um map de um lambda. Então aqui a minha função lambda está o quê? Ó, recebe x e y e retorna quem? X vezes y. Então, de fato, aqui eu estou fazendo o produto, né, entre cada elemento de 2 listas. A gente chama isso de produto de Hadamard. Então eu estou multiplicando 1 por 4, 2 por 5 e 3 por 6. Né? Então eu tenho aqui o resultado. 4, 10 e 18 são os elementos que retornam.
E eu tenho também o produto escalar, o produto interno, que também pode ser definido da mesma forma, só que agora eu tenho que fazer uma soma no final. Então aqui eu tenho, né, ó, são três funções, né, alinhadas aqui, né, uma dentro da outra, né? Soma recebe o resultado da função map, que recebe o resultado da função lambda. E a função lambda está recebendo a lista 1 e a lista 2 como argumentos, e ela está retornando o quê? Cada elemento de uma lista vezes o outro elemento da lista, né? Então, só um detalhe importante aqui para ficar claro, né? Não é que lambda está recebendo a lista em si, né? Na verdade, lambda está recebendo cada elemento por causa que lambda tem um map aqui que está pegando cada elemento, né? Então, um map que mapeia cada elemento da lista para o lambda. O lambda recebe os elementos isolados e multiplica eles, né? Eu tenho aqui um exemplo de funções, né? Uma função dentro da outra. Eu poderia, né? Então, é importante destacar que eu poderia ter feito isso usando, né, a sintaxe tradicional, ou a sintaxe por extenso, vamos dizer assim, né? Definindo as três funções separadamente e chamando uma dentro da outra. Seria perfeitamente possível de ser feito dessa forma. Entretanto, em Pythonic, né, no dialeto de Python, o pessoal usa, né, esse map, esse lambda, e é por isso que eu estou dizendo isso para vocês aqui, para ficar mais fácil na hora que vocês forem ler código de outras pessoas. Tá? Para terminar, a gente tem a função filter, que ela faz algo parecido com o map, mas ela filtra baseado numa condição. Estou criando uma função aqui com uma função condicional, que está verificando se um determinado número é par, né? Está retornando ali, né, a divisão por 2 se for igual a 0, então vai retornar um if else. E aí eu estou perguntando se cada elemento dessa lista é par, né? Então estou usando o filter para fazer isso, e ele está retornando só os pares, né? Porque são só os que dão true. Então, aqui eu tenho, novamente, um outro exemplo, tá? Agora usando lambda, né? Sem usar por extenso a definição da função, né? Em vez de eu escrever a def aqui, eu vou lambda, recebe x e retorna x, o resto de x dividido por 2, né? Igual a 0, vai retornar um verdadeiro ou falso. Bem, isso é o principal sobre funções e sintaxe de funções em Python. Mas, para a gente entender a fundo o poder de você colocar funções, não só da reutilização do código, a gente também tem que falar sobre recursão. Recursão é uma ideia de programação de você não saber resolver o problema inteiro, mas você saber resolver a condição mais básica do problema. E se você sabe resolver a condição mais básica do problema, você pode ir resolvendo esse problema por partes até que o problema inteiro esteja resolvido. A gente fala isso que é uma função recursiva, uma maneira recursiva de resolver o problema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. O primeiro é o cálculo do fatorial. Então, fatorial é você pegar um elemento e multiplicar por todos, então, por exemplo, n fatorial, né? Então, você vai pegar n vezes n-1, n-2, n-3, você vai, né, pegando versões menores do problema, até chegar em fatorial de 1, que é 1, né? Ou fatorial de 0, que é 1, por exemplo, né? Então, você vai retornando até que você chega no último elemento fatorial. Você tem lá, fatorial de 0 é 1, e depois você vai voltando, e o que você quer? Você quer a multiplicação de cada um desses elementos. Então, eu estou pegando aqui, ó, def fatorial de n. Se a condição base for atendida, ou seja, n igual a 0, vai retornar 1, é tudo que eu sei resolver do fatorial. E no outro caso eu vou pegar e retornar fatorial de n-1. Então, é uma função que chama ela própria. Então, é a função que chama ela própria. Claro que está fazendo alguma coisa aqui, né? Se ficar chamando ela própria sem mudar, está mudando o argumento está indo -1, né? E está multiplicando por n. Né? Então, de fato, está fazendo alguma coisa, mas é importante destacar que está chamando a própria função. Então, é uma função cuja definição dela é chamar a própria função. Isso a gente chama de função recursiva. Tá? Então, a gente pode executar aqui o fatorial, depois printar o fatorial e observar que, de fato, ele retorna ali o fatorial, né? Vamos fazer outro número aqui, né? Por exemplo, 3, né? É 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, 6. Retornou. A gente também pode calcular a sequência de Fibonacci, um exemplo bem comum aí quando aprende uma função recursiva. Então a gente sabe que Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, e a Fibonacci de qualquer número n, né, maior do que 1, vai ser a Fibonacci de n-1 mais a Fibonacci de n-2. Então a gente tem as duas condições bases sendo estipuladas aqui, e o que a gente precisa fazer é chamar a função de novo para n-1 e n-2. Então é o que está sendo feito aqui, ó. N igual a 0 retorna 0, n igual a 1 retorna 1. Se não é nenhum desses casos, então vai retornar a Fibonacci de n-1 e de n-2. Então essa é a função. Vamos calcular agora a Fibonacci de 8, né?
Então, o oitavo elemento da série de Fibonacci é 21. Né? Então, vamos contar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 21. Com isso, a gente conclui, então, o que são funções em Python, um pouco de sintaxe, um pouco de Pythonic, né? Com o lambda, o map, o filter, e um pouco de recursão, na prática de programação avançada, mas que a gente aqui dá uma pincelada para você se adentrar nesse assunto.